que é o arcabouço, por que do nome e o que importa para a continuação da economia brasileira. Quem quer se arriscar a começar, não vou nem atribuir a ninguém a pergunta. Deixa eu começar com a nossa convidada, então. Vou começar primeiro com você, te dar a preferência. Doutora Marília, o que exatamente significa o arcabouço? Bom, o arcabouço fiscal recebe um nome aí um pouco complexo, né? Acho que todo mundo, quando ouve a primeira vez, fica um pouco assustado. Mas já é uma instituição com um nome novo, mas uma velha conhecida nossa. Antes de começar a entrar em melindres, em detalhes aqui, eu acho importante a gente contextualizar essa situação. Hoje, o que se chama de amparo fiscal, de base financeira, é aquela ideia do teto de gastos. Todo mundo já ouviu falar aqui do teto de gastos. Sim. Que é aquele limite, aqueles controles que são estabelecidos por meio de lei para que o Estado, né, a União, possa estabelecer limites dos seus gastos públicos. E a ideia é muito simples do teto de gastos. Você não pode gastar no ano seguinte mais do que você gastou no ano anterior, isso com a correção monetária. E o que está sendo proposto aí como substitutivo desse teto fiscal, que inclusive vigora desde 2016, desse teto de gastos, perdão, é o arcabouço fiscal. Bom, esse arcabouço fiscal, ele tem um nome na Constituição Federal, que é o regime fiscal sustentável. O que acontece? Qual que é a diferença, só para a gente começar o nosso debate aqui, sem intenção nenhuma de esgotar o tema? O objetivo do arcabouço fiscal, né, antigamente chamado de teto de gastos, é controlar as despesas públicas e conduzir as receitas. Ou seja, nós temos duas formas de arrecadação, que são por meio do patrimônio público e por meio de arrecadação de tributos. A gente está num governo agora que a vertente não é de vender o que a gente já tem, é mais de estatizar e não de privatizar. Então, essa receita advinda do patrimônio público, acho que a gente já pode esquecer e partir aí para um aumento da arrecadação. E, bom, esse projeto de lei complementar, que foi numerado aí, número 93 de 2023, ele, inclusive, foi votado semana passada, né, na Câmara dos Deputados, dando urgência para ele, sem poder passar eu acho muito interessante isso, sem passar pelas comissões temáticas, ou seja, aqueles que são os notáveis, né, as pessoas que têm competência técnica para argumentar sobre o assunto, não poderão analisá-lo, e ele já vai ser votado na Câmara dos Deputados nessa quarta-feira. Ele estabelece aí 13 exceções que podem superar esse teto, né, a receita pública, que são, por exemplo, aquela questão, né, que foi aprovada ano passado, o piso da enfermagem, as despesas com saúde, com educação, com recursos hídricos, com questões climáticas. Então, são muitas exceções que esse arcabouço fiscal traz, e principalmente o que tem chocado a todos da área é que ele retira as penalidades que antes se tinha no teto de gastos, que foi, inclusive, o motivo da Dilma ter sido impeachmentada, né? Ela fez uma pedalada fiscal, uma questão que ela não poderia ultrapassar em lei. Agora, esse próprio projeto de lei já está querendo flexibilizar para que o nosso atual governo possa fazer aí suas pedaladas fiscais. É bom dizer